Olá, muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo iniciamos a série Todos por um Pleno Avivamento, parte 1, 2 e 3. Então nesse vídeo, parte 1, falaremos de Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas recebereis o poder quando o Espírito descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Poderia falar da história dos avivamentos vindo desde o primeiro avivamento, na época dos apóstolos, passando pela reforma protestante de Martinho Lutero, passando pelos avivamentos ingleses do século XVI a XVIII, passando ao avivamento americano do século XX, a exemplo da Rua Azusa, a qual deste avivamento dois jovens cheios do Espírito Santo, Daniel Berg e Gunnar Ving, vêm ao Brasil fundando a Assembleia de Deus, a qual se espalhou por todo o Brasil e chega à cidade que você, querido ouvinte, está me ouvindo em todo esse Brasilzão. Iremos falar pontos importantes sem nos basear numa história específica, porque eu já tenho uma puta pregação. Você pode conferir nosso canal, que é os Conduzidos pelo Espírito Santo, vai tratar da passagem de Atos capítulo 2, sim, a descida do Espírito Santo aos primeiros seguidores de Cristo, lá no século 1, que vai datar do século 1 a 100, né? Depois de Cristo. Então, uma passagem muito interessante, mas não falaremos dessa hoje. Falaremos dos tópicos de um pleno avivamento. Começamos com uma vida piedosa, uma vida buscando a Deus, uma vida piedosa, fazendo penitência, mas não uma penitência de rosários, de joelhos dobrados para subir a escadaria, ou o que quer que seja, mas uma vida de penitência. Aliás, fazer penitência lá na Vulgata Latina, fazer penitência traduzido nos contextos atuais, as versões atuais, como arrependei-vos. Sim, nossa vida deve ser uma vida de arrependimento sincero, pedindo perdão dos pecados, até porque um arrependimento sincero parte do coração do pecador. Pois bem, um arrependimento é importantíssimo, é fundamental para um avivamento genuíno, verdadeiro avivamento, um forte avivamento, é precedido de um arrependimento nos corações. Mudança e arrependimento é diferente de repulsa, diferente de outra palavra que eu gostaria de dizer, de remorso, porque remorso você sente tristeza, você sente, né, uma tristeza de ter feito aquilo, mas você não toma atitude. Você apenas fica triste remoendo por aquilo. O arrependimento não. Você sente a tristeza, se quebranta e pede a Deus o perdão e por sinal você toma uma atitude. Você toma uma iniciativa, você se converte, você muda o seu caminho. Quando há uma mudança de atitude, a gente pode chamar de arrependimento. Arrependimento é uma vida piedosa. Então, falar de quebrantamento e arrependimento, apóstolo não, mas o profeta João Batista pregava arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele realizava o batismo de arrependimento em águas. E também Jesus pregava o arrependimento, quando ele vai dizer lá em Mateus: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Outro tópico importante que devemos aprender é a santificação para o avivamento. Santificação, porque Hebreus 12:14 vai dizer: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Uma frase muito bendita vai dizer que a salvação tira você da lama. A santificação tira a lama de você. É verdade. Precisamos nos santificar, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. E Salmo 119:9 vai dizer: como purificarás o jovem? Observando a tua palavra. Também outro salmo vai dizer que eu tenho escondido a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando você peca, você não se santifica. O santo procura não pecar, o pecador não é santo. Não vou tipificar aqui, não temos o tempo para falar dos tipos de pecados que a Bíblia vai discriminar e condenar. São vários e vários. Você tem uma mensagem bem extensa. Talvez você vai até encontrar aqui em breve o vídeo A Santidade e o Pecado, parte 1, A Santidade e o Pecado, parte 2, que vai tratar de descrever quais são os pecados, qual a referência bíblica que condena e a mudança de atitude, né? Porque
né? O pecado afasta de Deus. Deus é santo e não compactua com o pecado. Voltando aqui, até é Salmo 119:11. A tua palavra tenho escondida em meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Então a santificação é importante, é vital. O santo busca obedecer a Bíblia. Quem obedece a Bíblia é santo. E justo também, podemos, né? Porque temos lá que a oração de um justo pode muitos efeitos, né? Também que justo viverá pela fé. São alguns temas aí sobre o justo, que é santo. O justo e santo praticamente a mesma tipificação. Porém, vamos falar agora de oração. Outro elemento muito importante para um pleno avivamento. Porque estamos falando de pleno avivamento. Oração. A respiração do crente é oração. Isso é oração. Sem respiração não dá para viver. Não dá para viver espiritualmente sem a doutrina da oração. Como lemos lá no livro de Apocalipse, oração são salvas de ouro para Deus. Salvas de ouro. Ouro é o mais valioso, o mais precioso dos metais. Para Deus, ela tem um grande valor. A Bíblia vai dizer também lá naquele versículo, o apóstolo Paulo vai dizer, acho que é Tessalonicenses, se não me falha a memória, orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É orar, 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 orar. Perseverar na oração, porque vai dizer lá em Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Perseverar é orar, orar com insistência, importunar a Deus, no bom sentido. Importunar a Deus com muita, 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 muita oração. Novamente orar, orar, orar. Outro tópico importante que eu posso declarar aqui é que Deus responde às orações, porque Provérbios 15:29 vai dizer: o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Deus responde tuas orações. Olha que maravilhoso. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus responde às petições de coisas impossíveis, conforme Jeremias 33:3 vai declarar: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Sim, Deus responde aquilo que parecia impossível. E as orações devem ser feitas com fé, conforme Mateus 21:22. É tudo o que pedides em oração, crendo o recebereis. É preciso ter fé. Você vai me perguntar, Eliabe, o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é Hebreus 11:1. Fé é aquilo que eu espero que Deus vai realizar em minha vida, mesmo que nada de material tenha me acontecido. Fé é mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, mesmo que hajam adversidades, eu creio que algo bom vai acontecer em minha vida. Se Deus fez uma promessa a mim, eu tenho fé e ela se cumprirá em minha vida. Além do mais, Deus sempre cumpre o que promete. Por isso, Ele é fiel. E vamos chegar ao último tópico desta mensagem sobre o avivamento e ainda falando sobre oração, porque devemos orar com perseverança e sem cessar. Porque Lucas 18:1-5 vai falar uma parábola. E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeita aos homens, todavia, com esta viúva me molesta, hei-me de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Sim, a história do juiz que não temia Deus e a viúva, ela foi pedir que julgasse a favor dela e contra o adversário. Ele não atendeu de primeira, mas ela voltou outra vez a pedir, e outra vez, e assim foram várias vezes, até que tanto ela importunou o juiz que este julga a favor da viúva. E o que isso tem a ver com a oração? Tudo. Precisamos ser persistentes como esta viúva. Orar com persistência. Lute com Deus na oração. Ore, 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 ore. Busque a Deus em oração.
até lembro de persistência, lembro de Jacó, lá no vale de Jaboque. O anjo estava subindo e ele segura o anjo, ele luta com o anjo. O anjo tem que subir para junto de Deus. Não, se enquanto não abençoares, não te solto. E ele luta, luta, luta. Aquela luta travada, ele insiste e persiste com o anjo. Me abençoa, me abençoa, me abençoa. E o anjo, no final, ele toca na coxa e abençoa por fim Jacó. Isso é perseverança. Busque a Deus da mesma forma, busque a Deus em oração. Concluo essa mensagem dizendo que aprendemos mais sobre avivamento. Aprendemos a importância de uma vida piedosa, que agrada a Deus. Aprendemos sobre arrependimento, muito necessário. Aprendemos sobre praticar a santificação e orar com frequência, com perseverança, porque só assim, através desses elementos, podemos experimentar um avivamento em nossa igreja, nossa cidade, em nosso estado, em nosso país e quem sabe se espalhar do Brasil para o mundo, porque Billy Graham vai profetizar que o próximo avivamento mundial tinha sido em Inglaterra, primeiro Alemanha, depois Inglaterra, depois Estados Unidos e agora será o Brasil. Somos o pessoal da vez. O avivamento começa por nós. Por isso, seja avivado. Lembre-se, juntos temos que dizer isto. Todos por um pleno avivamento. Que Deus vos abençoe.